Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, tudo sobre empate polêmico entre São Paulo e Corinthians, melhores momentos, análise, opinião. Então, vambora pro vídeo! Eu vi uma equipe jogando e a outra se defendendo, né? Que eu acho que é o atual momento das duas equipes. Esse jogo refletiu exatamente isso. Um São Paulo com mais confiança, um padrão de jogo melhor, uma qualidade de jogo melhor. E o time do Corinthians só se defendendo, tentando jogar no erro do São Paulo. No primeiro tempo, o Corinthians conseguiu marcar um pouquinho mais. O São Paulo ainda acho que não acreditou que pudesse fazer mal ao Corinthians, né? Atacou, acho que deu 2 ataques. Um fez o gol, o outro, depois nós iremos discutir, que para mim foi gol normal do Caleri. E no segundo tempo, o time do São Paulo foi bem melhor. Ficou lá atrás, o time do Corinthians ficou lá atrás, o time do São Paulo dominou o meio-campo, conseguiu colocar o seu ritmo de jogo. Faltou ali como você gosta de dizer, né, Bruno? Sim. No terço final do campo, né? Um último passe, uma assistência melhor, né? Para poder sair com a vitória. Mas, como eu falei, refletiu exatamente o momento que vivem as duas equipes, né? O São Paulo bem melhor e o Corinthians buscando o empate para trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade no vestiário, trazer um pouco mais de confiança para sua equipe. Eu confesso que estou decepcionado com alguns jogadores do Corinthians que eu achava que pudesse, nesse momento, entender a situação e por eles terem feito base, né, no Corinthians, você sempre tem algo a mais. Uma identificação. Uma identificação, menos, você entende o que precisa para isso. E em momento algum eu consigo enxergar isso nesses jogadores. Mas o Vanderlei vai ter um trabalho árduo pela frente, um trabalho duro, né? Mas ele tem experiência para isso. E o Dorival está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo no São Paulo. É o 7º jogo, uma mudança, assim, dá para você ver uma mudança bem interessante, né? Em termos de postura, em termos de qualidade de jogo que o São Paulo tinha antes. Uma organização o Paulo, que é mais organizado. O Dorival, em pouco tempo, ele conseguiu transformar esse time um time mais seguro defensivamente, porque todo mundo pressiona, né? Lá da frente já começa, né? Com o Caleri e com o Luciano. E um time que a gente vê mais jogada, a gente vê mais trabalho. Jogada de aproximação, belíssima jogada no gol do primeiro tempo com o Michel Araújo. Teve 66% de posse de bola, jogando com muita personalidade, né, na Neoquímica Arena, e acho que foi superior ao Corinthians. Pelo lado do Corinthians, né, o Luxemburgo vai ter muito trabalho pela frente, dá pra ver que o time se doa bastante, mas ainda é uma equipe que precisa trabalhar muito a parte tática, né? Poucas jogadas, né, pouca capacidade de imposição. A estratégia hoje foi, acho que, segurar um pouco mais para tentar uma jogada de velocidade no contra-ataque, e não tem como a gente falar sobre esse clássico sem a pauta da arbitragem. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Simão vai ter que falar muita coisa hoje aqui, porque foram vários lances bem polêmicos nesse jogo. São pelo menos 2 grandes decisões aí que podem ter mudado o rumo da partida, né? O gol anulado do São Paulo, ainda no primeiro tempo, do Caleri, depois no segundo tempo, o pênalti marcado a favor do Corinthians. Em 7 jogos, Zinho, o São Paulo, com o Dorival no comando, só sofreu 2 gols, né? Um gol contra o Curitiba e o gol hoje aí, o de pênalti, né? E é um pênalti bastante discutível. Hoje ficou muito claro e muito evidente que é um São Paulo mais organizado que o Corinthians. Numa bola alçada na grande área, o Caleri, no subir, ele coloca as mãos nas costas do Fagner, né? Impede o mesmo também e acaba cometendo a infração no meu ponto de vista. Nesse ângulo não é o melhor. Nesse ângulo parece que não teve... Agora, por esse ângulo, ó, as 2 mãos estão nas costas do Fagner, tá? E aí ele se apoia para subir e acaba deslocando o jogador do Corinthians. Para mim, o gol foi bem anulado, houve sim a infração na unidade máxima, né? Nesse lance, são braços nas costas. Quando tá subindo, tu sopra a carga nas costas, é diferente. Nesse outro lance, quando o Wesley corta o Rafinha, tá? Tem braço com braço ali, os dois colocam o braço, a bola tá saindo do Wesley e de fato tem o braço do Rafinha, tá? Que não, para mim não caracteriza a penalidade máxima. Os dois estão tentando se desvencilhar, né? E aí o braço é lateral, os 2 braços lateral, do Wesley, o braço direito, do Rafinha, o braço esquerdo, em que ele acaba caindo na área. E aí é uma questão de leitura de jogo, né? É um clássico. E claro, se você começar a repetir a jogada, ver aquela mão ali, parece que houve de fato uma infração que, na minha opinião, não caracterizou. É dentro da grande área. Tem um gol anulado do São Paulo, foi bem anulado o impedimento, e tem esse lance do Cássio, que é bem didático. Ele salta, dá um soco na bola, do Cássio, e a bola toca no braço do zagueiro do Corinthians, totalmente involuntário. Totalmente, no braço esquerdo, sim. O zagueiro salta e o próprio Cássio, né, a distância é mínima, dá um soco na bola que toca no braço do Corinthians.
Corinthians. Não é pênalti isso, foi muito bem interpretado pelo árbitro, não há penalidade nenhuma. Ele acabou deixando bem claro que esse foi prejudicado em 2 partidas e lamenta muito os pontos perdidos contra o Fortaleza e contra o Corinthians aqui, pelas arbitragens, segundo ele. Para ele, o time jogou muito bem, dominou, pressionou o adversário, fez aquilo que era esperado do São Paulo num clássico fora de casa, tinha todas as possibilidades de ganhar e foi bem enfático e bem rigoroso na sua colocação sobre o árbitro. Aqui na zona mista, agora há pouco, passaram o Rafinha, que foi protagonista do lance mais polêmico, que é o pênalti, e o Michel Araújo. O Michel deu uma entrevista para a emissora detentora de direitos no intervalo. Ele não quis confirmar muito aqui. Ele falou, o que eu já falei, não vou voltar. Mas ele falou o seguinte no intervalo, que o repórter perguntou o que precisa mudar no São Paulo para o segundo tempo. Ele falou, no São Paulo nada, o que precisa mudar é a arbitragem, que com essa arbitragem a gente não vai conseguir nada aqui. Na entrevista dele aqui, na saída, já a cabeça mais tranquila, ele voltou a reclamar da arbitragem, mas com menos intensidade, sem essa frase de efeito, e lamentou bastante o que aconteceu hoje aqui. E o Rafinha talvez tenha sido mais ameno. Ele ia começar a bater na arbitragem, mas daí ele deu uma parada, a experiência falou mais alto nessa hora, pensou 2 ou 3 vezes, elogiou a arbitragem do Brasil, disse que existem bons árbitros, mas que não consegue entender o que disse, o que marcou o árbitro e o que o árbitro viu na hora do pênalti. Ele falou que não consegue entender porque um lance como esse, se acontecesse no meio-campo, jamais o árbitro daria falta. Outra frase importante do Dorival Júnior, que o Dorival... Os jogadores do Corinthians disseram aos jogadores do São Paulo que o árbitro havia errado e que não tinha sido pênalti. Então é sobre esse ambiente aí de desconfiança em relação à arbitragem, mas de convencimento que o futebol apresentado foi muito bom, que o São Paulo deixou aqui a Arena do Corinthians, já se preparando para viajar para Recife durante a semana e jogar pela Copa do Brasil contra o Sport, Bruno. Jogo importante aí do São Paulo. Olha, Rafa, hoje o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter vencido o jogo. O São Paulo dominou a partida, praticamente toda a partida o São Paulo dominou, em termos de posse de bola, tô falando, né? Porque o Corinthians ficou um Corinthians temeroso, um Corinthians recuado e mal posicionado, inclusive. O São Paulo teve muita liberdade de trocar passes, né, na dinâmica de jogo, mas é claro, não traduziu isso em oportunidades de gols, né? Eu acredito que o Corinthians já não é uma novidade para nós todos aqui da bancada, que de um tempo vem jogando mal. Como o Edilson falou, é um time desorganizado em termos de posicionamento defensivo e ofensivo. Que a bola não chega com qualidade para o Yuri Alberto, mas também lá atrás, o jogador chegou atrasado nas jogadas, né? O São Paulo está bem organizado, fisicamente muito melhor que o Corinthians. O São Paulo praticamente jogou o tempo inteiro com a bola, né? Poderia ter vencido o Corinthians, mas não agrediu o Corinthians. Acho que a individualidade não apareceu. Quando você não coloca a individualidade em termos de criação lá na frente, você, sem dúvida, você não consegue fazer os gols. Então o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ter vencido um Corinthians que entrou com medo de perder. Um Corinthians que entrou com medo de levar uma sacolada do São Paulo. E como é que você admite o São Paulo? Realmente, o São Paulo acertou demais na escolha do técnico e o Corinthians chupou uma bala monstra, né? Deixou escapar entre os dedos Dorival Júnior. Essa é uma realidade. Porque enquanto o Corinthians ficou pensando se o Fernando Lázaro ia, não sei o que e tudo mais, o São Paulo foi lá, trocou o trabalho do Rogério Ceni, que já não vinha dando frutos, por um técnico que estava aí disponível e que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Cara, em pouquíssimo tempo, o Dorival Júnior arrumou o time do São Paulo. A gente tá falando de vários empates nessa sequência invicta dele, né? Mas todos eles fora de casa. Em casa, quando o São Paulo precisou, venceu o América, venceu o Inter, assim, sem maiores dificuldades. O América até foi o primeiro jogo, né? O goleiro Rafael trabalhou bastante, mas 3-0 fica difícil até a gente contestar um resultado de 3-0. 2-0 para cima do Inter, com extrema facilidade. Resultado até que não diz o que foi o jogo. Foi muito tranquila a vitória do São Paulo sobre o Inter. E depois, empate fora de casa contra o Tolima, não jogando tão bem assim, mas pontuando fora na Sul-Americana. Depois contra o Coritiba. Mas o Coritiba tá lá embaixo e tal. São Paulo saiu atrás, buscou o resultado lá no finalzinho, conseguiu um pontinho também. E agora contra o Corinthians. Tinha a questão do tabu, mas pela primeira vez eu vi um São Paulo muito próximo de quebrar esse tabu. São 17 jogos agora com 7 empates e 10 vitórias. O São Paulo jogou para vencer e o Corinthians jogou para empatar. Esse para mim é o resumo. O Corinthians, que até não fez um primeiro tempo tão ruim, mas acho que o São Paulo esteve ainda melhor e no segundo tempo o Corinthians realmente tentou
garantir esse pontinho conquistado com o gol marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A gente tem algumas análises para fazer sobre isso. A primeira é de que o Dorival colocou cada um na sua, mudou até uma escalação diante daquilo que eu imaginava que ele fosse fazer, tem uma dupla de zaga muito boa, e aí também tem o aspecto da melhora e da evolução do time do Dorival, o aspecto defensivo. É um time que, de novo, não tomou gols, ou melhor, tomou um gol, mas de novo sofreu pouco defensivamente. Rafinha, apesar do pênalti cometido, muito bem numa linha de 4. Lucas Beraldo e Arboleda, uma dupla de zaga muito boa também. E os dois volantes protegendo a defesa, né? O Pablo Maia e o Gabriel Neves, ora o Pablo Maia e o Luan, ora ele alterna muito, né? O Nestor também, que hoje era desfalque, e aí eu achei que ele ia manter o Alisson, que é um jogador mais tático, o Michel Araújo, abrindo o rato, Luciano e Caleri. Tentou dar mais experiência, o Luciano acho que de novo não fez um grande jogo, o Caleri fez a sua parte, teve inclusive um gol anulado, a gente vai falar sobre isso. O Rato não fez um jogo tão bom, mas participa do gol, né? E o gol, cara, é de um time que já começa a ter construção por dentro, a ter alternativas, a ter troca de passes, a infiltração, lateral subindo, centralizando, o passe do Rafinha é maravilhoso, né? É aquele cruzamento atrás muito rápido, o Gil não alcança e o Michel Araújo consegue ficar na frente do Cássio e bate um pênalti, né? O Cássio, inclusive, escolhe o canto, vai para um lado e o Michel Araújo chuta no ângulo. 14 minutos apenas, São Paulo na frente e o São Paulo teve chances, inclusive, para ampliar o marcador ainda no primeiro tempo. Corinthians muito... E aí, pessoal, vamos ter que falar de arbitragem também dessa vez, né? Eu até tava brincando, conversando lá em casa, falando, acho que agora eu vou ter que começar a me preparar, além de falar do São Paulo, né? Para cada jogo, estudar a escala de arbitragem, porque do jeito que tá complicado, né? Houve, sim, né? Influência da arbitragem no resultado da partida. Simples assim. Quantas vezes você vê juiz dando falta em lance do Caleri no Fagner? Se fosse o contrário, ele daria? Juiz caseiro para burro. Se fosse o Corinthians, com certeza ele não daria. Entendeu? Aí o São Paulo faria 2-0 e mataria o jogo praticamente, né? Não tô chorando não, no sentido que eu acho que o São Paulo fez uma boa atuação, foi soberano do início ao fim. É assustador o futebol paupérrimo do Corinthians. O Corinthians jogou como time pequeno os 90 minutos, muito espaçado, o São Paulo com muita tranquilidade para jogar. No segundo tempo até que eles deram uma melhorada, mas, cara, o Rafael não fez nenhuma grande defesa. O Rafael não trabalhou, sabe? E o São Paulo, bem, até me chama a atenção a evolução do São Paulo na mão do Dorival. Defensivamente, Beraldo e Arboleda gigante. Tô dando até tchau pro Beraldo, porque não vai aguentar essa janela, se continuar do jeito que tá. O cara toma um cartão amarelo bizarro no início da partida e ele joga normal. E foi um monstro. Cara, o Paulista outro que foi muito bem. O Rafinha, até a troca do Roger Guedes com o Wesley, né? Porque ele tava comendo o Roger Guedes. Aí trocaram, ele teve dificuldade com o Wesley. Imagina assim também, autor do passe do gol, não dá também para fazer todas as críticas. Além do mais, assim, o pênalti que, segundo o árbitro Caseirão, ele cometeu, pelo amor de Deus, né? Foi o que ele mesmo disse, se fosse fora da área, o juiz não daria nada. Então, assim, sabe, também não vou crucificar o Rafinha, não. Gabriel Neves, até hoje, agora, ainda mais do que nunca, eu não consigo entender por que o Rogério Ceni não utilizou esse jogador bom de desarme. Ele e o Paulo Maia têm feito uma dupla de volantes muito boa nos lançamentos, assim, sabe, cara cascudão, sabe, como faz bem ao São Paulo não ter o Rodrigo Nestor, hein, vamos ser sincero. O Araújo foi bem, o Elton Rato pra mim foi o abaixo junto com o Luciano, mas ainda assim ele participa do gol do São Paulo, entendeu? E assim, pelo amor de Deus, peguem o Rato aí, falando do Pato, o Pato também tá chegando, né? Mas peguem o Rato aí, vamos treinar a perninha direita dele, né? Porque toda jogada que ele tá aqui na direita, ele puxa pra esquerda, cara, várias situações que ele pode usar a direita, não, puxa pra esquerda e fica manjada essa jogada, né? Então, pois bem, mas ainda assim participou do gol. E o Caleri ali, brigador como sempre, mas... o São Paulo muito arrumadinho, muito azeitadinho, sabe? O São Paulo não sofreu. O Rafael não fez nada a não ser observar a partida. E aí teve pênalti. E aí pênalti é loteria, né? E ainda assim você vê o absurdo que o Roger Guedes foi considerado o melhor em campo. Cara, eu não sei se o que é pior, se é arbitragem, se são comentaristas. Claro que eu respeito a opinião de cada um, mas pelo amor de Deus, hein? O que o Roger Guedes fez para ser o melhor em campo?
o juiz deveria ser o melhor em campo, né? Até porque o São Paulo jogou contra 12, né? Como o próprio Araújo falou. Então, assim, eu não gosto de ficar falando muito de arbitragem, não. E também não tô aqui pé da vida, ou vou perder a linha, como tem muito influencer tricolor, muito pessoal que opina e, nossa, sabe? Até porque, assim, o São Paulo vem mostrando a evolução em confrontos contra o Corinthians, já não perde há 4 partidas na Arena Corinthians. Realmente esse jogo foi o jogo de uma oportunidade de vencer, de quebrar o tabu, mas o anterior com o Rogério Ceni também havia sido uma boa oportunidade. E, assim, nesse caso, acho que não foi nem pelo São Paulo. O São Paulo demonstrou vontade do início ao fim, porque realmente o juiz não deixou, né? Simples. E assim, você vem de 2 partidas, 2 confrontos duríssimos, que a gente vinha batido aqui na tecla no canal. Sim, se você conseguisse 2 empates, aceitaria na hora, até pela dificuldade do confronto, um pelo histórico contra o Corinthians, mesmo estando em crise, e o outro pelo Fortaleza, que vem invicto há mais de 10 jogos. E assim, o São Paulo foi melhor nos 2 jogos. Foi melhor nos 2 jogos. Entendeu? Então, assim, é animador. Acho que a esperança está voltando, né? Dorival na época foi falado pra mim, não me brilhava os olhos, mas hoje ele mostra o beabá, cara, o feijão com arroz, somos uma linha de 4, 2 volantes, todo mundo próximo, todo mundo marcando, e assim, nada de chutão, cruzamento, não, vamos tentar infiltrar pelo meio, entendeu? Então assim, cara, está mais agradável de ver o São Paulo em campo. Ainda que falte velocidade, ainda que falte matar o jogo, porra, não mata o jogo, sabe? Mas no caso desse jogo especificamente, assim, cara, é inexplicável. Quer dizer, é explicado, né? O juiz, né? Que foi lá e inventou um pênalti e anulou um gol claríssimo do São Paulo, né? Eu sei que eu tava numa lance de bola na mão na área que muito juiz daria, e que ele nem deu. E também, assim, eu queria saber também qual é a função do VAR, né? Mas, assim, eu também não vou perder meu tempo com a arbitragem. Eu acho que o mais importante é ressaltar que o São Paulo evoluiu, melhorou. Claro que falta muito melhorar, mas, assim, a falta de perspectiva, a falta de esperança que nós tínhamos com o elenco limitadíssimo, já são alguns passos que foram dados. Agora correrão 2 jogos em casa, que é contra o Vasco e o Goiás. O Vasco em crise, o Goiás que fora de casa não vai bem, assim, tentar fazer 6-6. 6-6. Lembrando que hoje o São Paulo tem 9 pontos e faltam 36 para 45. E aí, se você consegue 6, você já vai a 15. Então, assim, cara, tem que pontuar, não pode parar não. É um campeonato que está todo embolado. O Corinthians, por exemplo, está na zona de rebaixamento. Acho que inevitavelmente um grande vai cair, ou no mínimo. E assim, mas assim, pelo futebol apresentado, São Paulo, acho que se continuar essa atuada, vai bem. Só tem que ser mais eficiente. Foi até eficiente, no primeiro chute fez o primeiro gol, mas assim, eficiente no sentido de matar a partida. Não só fazer o primeiro, mas o segundo, terceiro, e aí, cara, matar o adversário de vez. Então, assim, acho que essa é a equipe base aí do Dorival. Linha de 4, com a Rafael no gol, Paulo Maia Neves. E aí você fica a dúvida aí se o Rato e o Araújo seriam os titulares, se você tentaria Nestor e Alisson, e no ataque o Luciano e Caleri. Ainda que para mim o Luciano esteja bem abaixo. Mas assim, bom jogo do São Paulo. Fica aquele gostinho de derrota mais uma vez. No último jogo do Rogério Ceni também eu achei até pior, porque o Rogério Ceni faz uma burrada monstruosa ao fazer aquelas trocas aos 45 do segundo tempo, no sentido, né, logo no segundo tempo trocar 3 e aí destrói a equipe. Mas agora é focar no esporte. Confronto enjoado, mas São Paulo tem todas as condições ainda de jogar esse futebol que tem jogado ultimamente. Agora é o que eu digo, é botar a bola na rede, é matar o jogo, é aproveitar as oportunidades, porque o time não tem deixado o adversário criar muitas oportunidades, então isso já é um ponto hiper mega super positivo. Agora é criar elas e fazer gols, entendeu? Mas fica a esperança de que o São Paulo possa fazer um campeonato brasileiro com dignidade e o quanto antes alcançar os 45 pontos para você ficar livre aí para focar, quem sabe, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana
e aí ficar um campeonato brasileiro mais relax. Até porque a distância com relação ao Palmeiras já começa a aumentar. Não, mas o Botafogo está em primeiro. O Botafogo, não acredito que continuará nessa toada. O Botafogo perdeu para o Goiás fora de casa. O Palmeiras empatou com o Bragantino. Então assim, é um campeonato enrolado e não pode dar mole não. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, que é diária, né? Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.